Língua Portuguesa. Redação. Livro D. Lição 2, Aula 2. Olá a todos, muito bem-vindos! E então, qual é a sua paixão na vida? Qual é o seu sonho? Você quer inventar alguma coisa? Já sei, visitar um outro planeta? Ajudar o seu vizinho? Escrever um livro? Ir para a universidade? Cada um tem um sonho. Alberto Santos Dumont tinha o seu, mas ele não estava sozinho. Redação. Vocês se lembram que eu disse que ficou faltando algo? Nós começamos a resumir os ingredientes para nossa receita, nosso guia de instruções sobre como realizar os nossos sonhos. Sonhar, querer, vontade, paixão, fazer, imaginar, ler. Mas Alberto guardava outro sonho para realizar. Queria asas para voar. Ele queria inventar um aparelho com asas que voasse como um pássaro. Agora ouçam bem o que eu vou ler e prestem atenção na forma como eu vou ler. Alberto tentou construir algo parecido com os helicópteros. Não gostou porque faltavam as asas. Construiu outras máquinas que também não deram certo. Desistiu? Não. Continuou tentando sem parar. E finalmente ele conseguiu fazer o avião, o 14 bis. Mas vejam só. Alberto se dizia satisfeito com o novo invento, mas bem lá no fundo não estava não. Por que ele não estava satisfeito? O que mais será que ele queria? O avião voava pouco. Dava muito defeito, quebrava na hora de pousar. Aí não adianta, tem que subir, voar e descer. E vocês se lembram do que ele fez? Ele ficou consertando até dar certo? Acho que sim. Não me lembro. Eu vou ler. Alberto catava as peças e refazia o avião. A máquina de voar ganhava um novo nome a cada reconstrução. Alberto se cansou do monta e desmonta. Decidiu criar um modelo novo. O que isso nos ensina? Como nós podemos usar isso para a nossa receita? Nunca desistir. Isso aí, continuar tentando até dar certo. Persistir, insistir, continuar. O final da história a gente já sabe. O avião foi um grande sucesso. Agora que vocês já conhecem toda a história e que já fizemos a nossa parte, vamos ler a história inteira de novo? O Menino que Queria Voar. Autoras do texto original: Bianca Encarnação e Cátia Abreu. Ilustrador: Guto Lins. Alberto era um menino muito curioso. Ele morava numa fazenda com seus pais e seus 7 irmãos. A fazenda era enorme. Alberto adorava aquele lugar. Os irmãos de Alberto gostavam de correr pela fazenda. Eles brincavam de se esconder nos cafezais. Alberto gostava de ficar no celeiro. Ele brincava de dirigir trator. O tempo passava. O que não passava era a vontade de dirigir de Alberto.
Alberto acompanhava com os olhos as locomotivas da fazenda. As locomotivas carregavam o café colhido nas plantações. Alberto também queria ser maquinista. Ele sonhava que a sua locomotiva carregava o café da fazenda. Alberto cresceu um pouco e aprendeu a dirigir locomotiva. Ele ia de um lado para o outro da fazenda como maquinista. Alberto gostava tanto de dirigir quanto de olhar para o céu. Ele era apaixonado por pipas e balões. Deitado na grama, Alberto imaginava que podia voar. Na verdade, ele tinha certeza que podia voar. Alberto brincava de passarinho voa com os irmãos e os amigos. A cada pergunta feita, todos tinham de responder juntos: voa ou não. Passarinho voa? E todos diziam: voa. Elefante voa? E todos diziam: não. Morcego voa? E todos diziam: voa. Homem voa? E Alberto respondia firme: voa. Alberto era um menino muito criativo. A leitura mexia com a sua imaginação. A Volta ao Mundo em 80 Dias era o seu livro favorito. O autor era um francês, Júlio Verne. O livro fala de quê? De voar e de dirigir balões. O pai de Alberto tinha muito orgulho da imaginação do filho. Gostava do interesse de Alberto por dirigir máquinas e da sua paixão pelo ar. O pai de Alberto dizia para o filho estudar muito. Queria que ele construísse a sua própria máquina de voar. Alberto cresceu. Deixou para trás as brincadeiras na fazenda de Minas Gerais. Seguindo os conselhos do pai, foi para a França estudar. Na França, Alberto viveu muitas aventuras. Escalou montanhas, conheceu muita gente, estudou a beça. Fazia pouco tempo que os automóveis tinham sido inventados. Alberto dirigia para lá e para cá pelas ruas de Paris. Mas quem disse que Alberto queria ter os pés no chão? Seu sonho era viajar no ar. O que será que ele iria inventar? Alberto começou a construir balões. Fez 9 modelos antes de completar 24 anos de idade. Brasil era o nome de um deles. Balão até faz o homem voar, mas Alberto queria dirigir no ar. Então construiu uma máquina com motor que ele pudesse pilotar. O nome de seu invento era dirigível. Alberto agora tinha sua máquina de voar. Alberto se apaixonou por seus dirigíveis. Também fez muita gente se apaixonar. Construía um atrás do outro. Dirigível de corrida, dirigível de passeio, dirigível para transportar muita gente. Ganhou diversos prêmios por suas criações. Mas Alberto guardava outro sonho para realizar. Queria asas para voar. A ideia de voar como os pássaros tirava o sono de Alberto. Que outra máquina voadora ele poderia inventar? Alberto tentou construir algo parecido com os helicópteros. Não gostou porque faltavam as asas. Construiu outras máquinas que também não deram certo. Desistiu? Não. Continuou tentando sem parar. Juntou bambu, panos de seda e até corda de piano. O resultado foi um avião. Alberto chamou sua nova máquina voadora de 14 bis. Ele tentou 14 vezes até a sua criação dar certo. O voo do 14 bis foi destaque em Paris. Alberto se dizia satisfeito com o novo invento, mas bem lá no fundo, não estava não. O avião de Alberto voava pouco e quase sempre se quebrava na hora do pouso. Alberto catava as peças e refazia o avião. A máquina de voar ganhava um novo nome a cada reconstrução. Alberto se cansou do monta e desmonta. Decidiu criar um modelo novo.
O novo avião ficou tão bonito e gracioso que recebeu o nome de Demoiselle. Demoiselle é uma palavra francesa que significa senhorita. Para ler, a gente diz mais ou menos assim: demoiselle, demoiselle. O avião modelo Demoiselle foi um grande sucesso. Alberto construiu vários dele. Alguns voavam bem e outros nem tanto. Alberto deixou que copiassem e fabricassem outros Demoiselles. Agora sim, ele estava satisfeito com a sua criação. O menino que queria voar nunca desistiu de realizar o seu sonho. Ele ficou famoso no mundo inteiro. Mas o nome desse grande inventor brasileiro era só Alberto? Claro que não. Seu nome completo era Alberto Santos Dumont. O menino Alberto nasceu em Minas Gerais no ano de 1873. Alberto Santos Dumont morreu em São Paulo no ano de 1932. O sonho de Alberto se tornou uma grande invenção. E o seu sonho? Qual é? Hoje nós conhecemos uma pessoa importante, uma personalidade, Alberto Santos Dumont. Uma pessoa que tinha um sonho e trabalhou para realizar esse sonho. Ainda temos um tempinho. Vou aproveitar então para apresentar a vocês uma outra personalidade, uma pessoa que foi muito importante na história do Brasil. Ele se chamava Manuel da Nóbrega. Ele nasceu em Portugal, mas veio viver aqui no Brasil. Isso aconteceu há muitos anos atrás, logo que o Brasil foi descoberto. Vamos conhecer esse outro personagem? Vejam a capa do livro. Manuel e sua missão é o título. E vocês estão vendo uma escola, não é mesmo? Será que a missão dele tem a ver com escola? Esse livro foi escrito por Bianca Encarnação e Cátia Abreu, e a ilustração é do Marcelo Badari. Eu vou ler o livro inteiro sem parar. É uma história muito curta, mas que conta muita coisa da nossa história, a história do Brasil. Aposto que alguém já perguntou a você: o que você quer ser quando crescer? E aí? Você já sabe o que quer responder? Você conhece algum padre? Você sabe o que os padres fazem? Os padres fazem missas, casamentos, batizados. Os padres ajudam em escolas e hospitais. Você conhece algum menino que quer ser padre? O menino dessa história queria ser. Talvez ainda não quisesse ser padre quando era pequenininho, mas foi crescendo e resolveu ser. Mas espera aí. Quem é o menino dessa história? Hora da apresentação. O nome dele é Manuel da Nóbrega. Esse menino nasceu há muito tempo, no ano de 1517. Aposto que você está com a boca aberta, pois feche a boca para não entrar mosca. Manuel nasceu em Portugal, um país distante do Brasil. Manuel nasceu mais ou menos na época da conquista do Brasil, quer dizer, um pouquinho depois de 1500. E você sabe, 1500 foi o ano que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Foi o ano em que se espalhou a notícia de que os portugueses tinham chegado ao Brasil. Naquela época não havia escolas para crianças. Pouca gente sabia ler e escrever, mas Manuel lia e escrevia em latim.
Latim era a língua que os reis, os padres e os cientistas falavam. Latim era também a língua de quem entendia as leis. Manuel foi para a universidade e estudou as leis católicas. Mas não era isso que Manuel queria. Manuel queria ser padre. Manuel entrou para a igreja. A igreja católica naquela época era muito importante. A igreja fazia parte dos governos, era poderosa como os reis. A igreja católica queria que todos os povos fossem católicos. Imagina o que a igreja fez quando soube da conquista do Brasil. Ela mandou muitos padres para o Brasil. Manuel foi um deles. Quer saber o que os padres vinham fazer no Brasil? Vinham ensinar a religião católica para os indígenas. Quer saber por quê? Presta atenção nessa parte da história. Os indígenas eram os únicos moradores do Brasil quando os portugueses chegaram. Os indígenas eram os únicos donos das terras do Brasil em 1500. Os indígenas não gostaram dos portugueses quando eles chegaram. Os portugueses obrigavam os indígenas a trabalhar. O que os indígenas tinham que fazer? Tinham que cortar a madeira das árvores e colocar nos navios dos portugueses. Os indígenas não gostavam desse trabalho. Também não gostavam de derrubar as árvores das suas terras. Manuel chegou ao Brasil em 1549. Será que ele viu muita briga entre os indígenas e os portugueses? Sim, muitas brigas. E como será que eram essas brigas? Os indígenas eram fortes e sabiam lutar. Os portugueses tinham armas e sabiam atirar. As brigas eram ruins para os dois lados, mas os portugueses, com suas armas, venciam os indígenas. A Igreja Católica estava do lado dos portugueses. Ela mandava os padres para ajudar os portugueses. A Igreja queria que os padres ajudassem os portugueses a conquistar o Brasil. A missão dos padres era catequizar os indígenas. Catequizar? Você já ouviu essa palavra? Catequizar é ensinar uma religião. Os padres tinham a missão de ensinar a religião católica aos indígenas. Assim, os indígenas não resistiriam aos portugueses e o número de católicos no mundo aumentaria. Manuel da Nóbrega foi um padre muito importante. Ele viajava para muitos lugares do Brasil. Manuel viajava com os governantes das novas cidades brasileiras. Mas será que Manuel estava sempre do lado dos portugueses? Nem sempre. Manuel achava que os indígenas precisavam aprender religião, sim. Também achava que a religião poderia ajudar a diminuir os conflitos entre indígenas e portugueses. Mas Manuel não achava certo algumas coisas que os portugueses faziam com os indígenas. Manuel não achava certo que os portugueses obrigassem os indígenas a trabalhar como escravos. Manuel não achava certo que os portugueses se casassem com muitas indígenas. Sim, alguns portugueses tinham mais de uma mulher. Manuel precisava ter uma ideia para fazer com que os portugueses não escravizassem os indígenas. Uma ideia para fazer com que os indígenas não resistissem tanto aos portugueses. Uma ideia para que os portugueses não se casassem com mais de uma mulher.
A ideia que Manuel teve foi criar escolas. As escolas iam ensinar o que era certo para a religião católica. Haveria escolas para as crianças indígenas e para as crianças portuguesas. Mas as crianças indígenas iam para a escola aprender o quê? Elas aprendiam a religião dos portugueses, aprendiam a falar o português, aprendiam os costumes dos portugueses. E as crianças portuguesas iam para a escola aprender o quê? Elas também aprendiam religião, aprendiam a ler e escrever em português, mas aprendiam outras línguas, como o latim. Será que as escolas criadas pelo padre Manuel da Nóbrega deram certo? Muita gente acha que sim. Muita gente acha que o ensino da religião nas escolas foi bom. Foi bom para diminuir os conflitos entre indígenas e portugueses. O tempo foi passando. O padre Manuel da Nóbrega foi ficando mais velho e doente. O padre Anchieta era seu amigo e ficou no seu lugar. O padre Anchieta criou mais escolas. Será que o menino Manuel conseguiu o que queria? Ele se tornou padre, veio para o Brasil e criou escolas. Agora eu pergunto de novo. E você? O que você quer ser quando crescer? Resumo da aula. Que viagem, hein? Batalha Naval Júlio Verne, 20.000 léguas submarinas. A volta ao mundo em 80 dias. Alberto Santos Dumont, a invenção do avião. E de tudo isso nós tiramos uma grande lição. Como você resume essa lição? E você, Alfa? Uma receita para sonhar. Para realizar os seus sonhos. Gostei. Mas antes de terminar, vamos lembrar. Nesta lição nós aprendemos muito sobre aviões e navios. Santos Dumont é considerado o inventor do avião. Mas se você consultar outros livros, vai observar que os inventores do avião são os irmãos Wright. As duas versões são verdadeiras, mas só em parte. Os irmãos Wright voaram antes de Santos Dumont. Eles foram os primeiros a registrar a invenção e o voo. Mas o avião deles não levantava voo sozinho, ele era lançado no ar. Santos Dumont foi o primeiro a voar num avião que saía do chão por si mesmo. Mas as invenções são assim. Muita gente pensando em como fazer melhor, competindo, colaborando, apoiando, até criticando e encontrando defeito. Vocês se lembram que ficou uma pergunta no ar? Por que é importante conhecer muita gente? Por que é importante conhecer muita gente? É exatamente por isso. Nós somos uma família, uma comunidade. Isso vale para a casa da gente, para os colegas na escola, para a vida da gente e para as invenções. É porque ninguém consegue nada sozinho. É preciso sonhar, é preciso esforço, mas é preciso o apoio dos pais, dos professores. E é preciso conversar, dialogar, trocar opiniões. E é preciso tudo isso que Santos Dumont nos ensinou. Muita garra! Isso mesmo, meninos. Muita garra. Nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!